Podcast 45 minutos no ar, noite de Série B, noite de Clássico do Nordeste, em que o Fortaleza vence o Sport por 2-1 na última bola do jogo. Um resultado que achata completamente a parte de cima da classificação, mas que diretamente para o Sport significa deixar o G6. O Sport, nesse momento, é o 8º colocado do campeonato. E chega a essa condição deixando pedaços pelo caminho. Não foi uma sequência negativa. Foi um problema que foi se arrastando, se arrastando, se arrastando, se arrastando, e que dentro do clube, dentro do esporte, as pessoas que fazem o esporte, as pessoas que têm o poder de fazer o esporte, escolheram tentar sempre colocar um tapete sobre o problema. Escolheram sempre que o mínimo era o máximo. Escolheram o que parecia ser o suficiente, o que parecia ser o caminho mais fácil. E nessa reta final, é até duro o que eu vou dizer. Parece muito duro o que eu vou dizer. Mas é preciso ser dito, porque se não for a gente aqui, se não for alguém com um senso crítico maior, de fora do clube, ninguém internamente tem capacidade ou interesse de fazer a reflexão ou de falar a verdade. Existem vários problemas numa cúpula de poder, numa direção de futebol. Mas um dos mais danosos é quando essa cúpula do poder trabalha sempre com tapinha nas costas. Quando essa cúpula do poder trabalha sempre com maquiagem. E é exatamente isso que impera hoje dentro do esporte. Sobram pessoas na direção ou no entorno da direção com palavras confortáveis. Sobram pessoas na direção ou no entorno da direção com números ocos, que fantasiam uma realidade. E sobram pessoas na direção ou no entorno da direção que preferem direcionar o alvo das críticas para quem está fora. Como se a narrativa negativa fosse uma escolha de quem está fora, quando, na verdade, é ela que se impõe. Então, eu acho que quem está dentro do esporte tem que agradecer o que vai ser dito aqui. Tem que agradecer o que vai ser dito aqui. Porque a saída do esporte do G6 é um projeto da direção do esporte. O esporte saiu do G6 porque a direção do clube trabalhou para que isso acontecesse. E eu não estou sendo aqui montando um discurso indireto, não. Eu estou montando um discurso direto. Era um plano, basicamente um plano, chegar onde chegou. Por que era um plano chegar onde chegou? Porque para tentar impedir de chegar até aqui, era preciso algo inexistente na atual gestão. Era preciso coragem para apertar um botão, para tomar uma decisão. E dentro desse esporte de hoje, falta coragem para tomar a decisão. Não sei se, por culpa dessa influência interna extremamente negativa, que tenta criar um cenário de nuvens, ou se por um cálculo de risco permanente. A verdade é que, quando o Sport entrou nessa série de empates, os resultados, eles dinamitaram a margem de segurança que o Sport tinha dentro do campeonato. Foram 3 empates. 10 dias de preparação para o jogo contra o Atlético, um empate horroroso na Ilha do Retiro. Um empate contra o São Bernardo, jogando o segundo tempo inteiro com um jogador a mais,
E um empate que eu não tenho nem palavras para descrever o futebol que o Sport jogou contra o Atlético Goianiense, também na Ilha do Retiro. Ora, são 6 pontos perdidos. Se o trabalho de Márcio Goiano nunca evoluiu, mas que se os resultados davam alguma sustentação, esses 6 pontos perdidos dinamitaram essa sustentação. Ah, mas não perdeu. Por que tem que sangrar cada vez mais? Por que você não pode concentrar a sua análise, a sua avaliação, a sua frieza, o seu poder de decisão no que o campo mostra? Por que depois de um jogo horroroso, como aquele contra o Atlético, não fazer nos 10 dias que separaram o jogo do Náutico e o jogo do Atlético? Por que não houve uma reunião para dizer o que Márcio fez? Quantos recreativos aconteceram? Quantos trabalhos táticos para corrigir os erros que se arrastam desde quando ele é interino? Quantos trabalhos táticos ele fez? Quantas vezes ele trabalhou? Quantas vezes ele trabalhou? 3 meses. Por que não houve uma reunião para se analisar futebol? Por que quando empatou com o São Bernardo fora, diretor do clube se preocupou em mandar mensagem para a NE45, para a GE, para dizer quem é que faz as thumbs do NE45? As thumbs são muito pesadas. Elas nunca tentam enxergar o aspecto positivo. Eu vou dizer uma coisa, quem mandou esse recado. Para sorte de vocês, eu estava viajando. Porque se eu não estivesse viajando, quem ia fazer a thumb era eu. Ia ser pior. E a tendência era que fosse pior. O Sport sai do jogo contra o Atlético Goianiense jogando o futebol que jogou. E teve diretor de futebol do clube que procurou o GE, procurou a Globo Esporte, mandando mensagem para dizer como ele queria que fosse o título. Como ele queria que fosse a abordagem. Sabe o que é que ele queria que fosse dito depois do empate horroroso daquele? Ele queria que dissesse que aquele empate garantia o Sport na 3ª posição. Que o Sport não poderia mais perder a 3ª posição. É esse diretor de futebol que está no clube. É esse diretor de futebol que se preocupa com a maquiagem, mas não com o futebol. Aí eu pergunto ao presidente do clube, Matheus Souto-Maior, ao vice de futebol, Cadico Pereira, para que ter um diretor de futebol que não se preocupa com o futebol jogado? Que se preocupa com o que o GE está falando do time? Que se preocupa com o que a thumb... Mais do que isso, mais do que se preocupar. Porque se preocupar com o que o GE vai falar, com o que a gente vai falar, eu acho que faz parte do jogo. Mas assim, é querer impor o que seja falado. Isso aí não vai pegar. Né? Porque assim, faz parte do cara acompanhar, ver o que, é que a gente tá falando, às vezes não gostar, às vezes achar que a gente passou do ponto, que o GE errou, que errou assim. Mas impor como o jornalista vai fazer o trabalho dele, isso não cabe, meu amigo. Isso não cabe. Então, que diretor é esse? O Sport tem 2 diretores de futebol, Marcos Vinícius e Lucas Ventura, que parecem que são auxiliares de treinador. Para demitir Roger, foi um sofrimento. Era um apego a Roger. Meu Deus do céu. Chegou a decisão do executivo, do presidente e do vice-presidente para demitir Roger, e a direção não demitiu. Não teve coragem de dar a notícia. Para que ter diretores de futebol que são auxiliares do treinador? Porque é essa outra confusão que essa gestão tem feito. Ela se envolve demais com o treinador. Veja, uma demissão de Márcio Goiano
Não é a condenação do trabalho da gestão. Pelo contrário, se você demite na hora que precisa demitir, você está fazendo o seu trabalho. Você está fazendo o seu trabalho. O que você deixa de fazer o seu trabalho é quando você passa a considerar que Márcio Goiano ele integra a sua gestão. Porque ele foi uma escolha sua e você tem que protegê-lo. E você tem que ficar criando numerozinhos que não dizem nada. Numerozinhos que não dizem absolutamente nada. O esporte não precisa de numerozinhos. O esporte precisa de um diretor de futebol que olhe para o campo, que olhe para o treino e que diga se isso está funcionando ou não está funcionando. Você olha para o campo e diz, isso aqui está funcionando, isso aqui não está funcionando. Tá? Você não pode ficar preocupado com maquiagem. Um diretor que se presta a tentar defender uma narrativa positiva, ou melhor, a tentar impor uma narrativa positiva daquele empate contra o Atlético Goianiense, esse diretor está ajudando o esporte ou está sendo contra o esporte? Ele está querendo defender o trabalho dele ou o clube? Como é que alguém, em sã consciência, tenta impor uma narrativa positiva para aquele empate? Marcos Vinícius tem que se preocupar com o que está acontecendo dentro do clube. Lucas Ventura tem que se preocupar com o que está acontecendo dentro do clube. Matheus tem que se preocupar com o que está acontecendo dentro do clube. Cadico tem que se preocupar com o que está acontecendo dentro do clube. O que está acontecendo fora do clube não cabe. Se a gente aqui acha que o trabalho é horrível, deixa a gente achando. Deixa a gente achando. Não tenta mudar o que os de fora estão vendo, porque parece que essa é a única função. Contrapor quem pensa diferente, ao invés de olhar e dizer o que é que foi feito nesses 10 dias. E percebam que eu não falei aqui o nome de Ítalo, porque ao contrário do que aconteceu com o Roger, dessa vez Ítalo não morre abraçado com o Márcio. Dessa vez, Ítalo não morre abraçado com o Márcio. O que aconteceu nos 10 dias antes do jogo contra o Atlético, já criaram o alerta interno. O próprio Ítalo já ligou o alerta interno da falta de foco nas questões táticas, nos ajustes. Agora, me desculpa, mas esperar perder para poder mudar, alguém abrir a boca para dizer que, poxa, já demitimos Roger com uma derrota e repercutiu muito mal nacionalmente. Roger fica dando entrevista aí, dizendo que foi injusto, que caiu com a derrota. E a gente não pode demitir um treinador, outro treinador com uma derrota. Pelo amor de Deus. Esse treinador que não podia ser demitido com a derrota é um treinador tampão. Um treinador que tinha desistido da própria carreira de treinador, porque não conseguia mais sair da segunda divisão de Goiás, porque não tinha um clube para comandar numa Série C, talvez numa Série D. Agora até tem. O trabalho que ele fez no esporte e recoloca ele em algumas prateleiras de mercado. Precisa de tanto desgaste para demitir um treinador que sequer foi um planejamento do próprio clube. Um treinador que era um tampão. Um treinador que era um tampão. Precisava sangrar tanto. Porque no final das contas, e aí eu já vou finalizar para passar a palavra, a gente volta para o plano original. Lembra qual era o plano original? Quando o Márcio Goiano foi efetivado? Que o GE fez uma matéria e a direção do esporte se irritou com a matéria de Camila, porque Camila colocou numa frase do próprio Ítalo, dizendo o seguinte, a gente vai colocar, mas vai ficar atento ao mercado. E várias pessoas, eu cheguei a falar isso aqui, várias pessoas diziam, não, a gente vai esticar a corda, quando vierem ali 2 derrotas, quando tiver uma sequência ruim, a gente demite e traz o treinador. Esse sempre foi o plano inicial.
2 treinadores que o Sport conversou chegaram a conversar sobre esse plano, porque avaliaram que naquele momento o interino Márcio Goiano tinha resultados suficientes para criar um fantasma sobre quem viesse. Então, o mercado respondeu o seguinte: efetiva Márcio, e lá na frente, quando Márcio já tiver desgastado o suficiente, faz a mudança. O que é que faltou? Faltou fazer a mudança quando o Sport era segundo colocado. Quando já se tinha conclusão interna, não é externa não. Porque fica parecendo que é um discurso de nós contra eles, quando não é. Porque internamente, tudo que eu estou falando aqui internamente é sabido. O problema é que internamente alguns escolhem a narrativa de colocar um discurso de que as coisas estão positivas. Mas eu não vou considerar que dentro do Sport não tem ninguém que não tenha feito uma avaliação criteriosa do que é o futebol jogado pelo Sport e Márcio. É claro que foi feito. É claro que alguém passou para Matheus, é claro que alguém passou para Cadico, é claro que o próprio Ítalo já chegou a essa conclusão. Tá? Eu não sei se Marcos Vinícius e Lucas Ventura chegaram. Esses aí eu não sei. Mas que o departamento de futebol, de quem trabalha, de quem minimamente conhece futebol, já tinha feito a leitura de que o trabalho de Márcio bateu no teto, isso eu não tenho dúvida. A questão é quando demitir. Talvez o grande momento para se demitir Márcio tenha vindo com o empate com o Atlético Goianiense. Pelo que foi o jogo, pelo não futebol que o Sport apresentou e pelos 10 dias. E porque ali o Sport tinha opções de mercado. Inclusive, já conversadas. Assim como tem opção de mercado hoje. Tá? Então, por que dar esses 10 dias? Por que dar 10 dias? Por que sangrar mais o próprio Sport? Por que fazer mal ao próprio clube? Por que sangrar a própria campanha? Por que criar um ambiente interno desgastado? De tirar o time do G6? Para quê? Eu respondo para quê? Porque hoje, se demitir Márcio, não vai ter... Sabe aquele defensor, aquele cara lá que ainda defende Márcio? Hoje não tem mais. Há 10 dias ainda tinha um Marcos Vinícius dentro do clube dizendo que Márcio deveria continuar. Há 10 dias tinha um Marcos Vinícius lá para dar tapinha nas costas. Eu acho que hoje nem Marcos Vinícius tem coragem de achar que a thumb aqui está ruim ou que a matéria do GE está pesada. Então agora é fácil. Tá? Então, escolheram sangrar o Sport para que fosse fácil apertar o botão. Agora, meu amigo, qualquer um aperta. Na hora que precisou de um presidente, na hora que precisou de um executivo para apertar o botão, faltou. Agora é fácil, agora deve ter umas 10 mãos para apertar o botão de demitir Márcio. Agora é fácil. Tá? Mas, na hora que precisou, faltou essa mão. Importante, não tem terra arrasada. São 3 pontos em relação ao líder. As correções precisam ser feitas em relação ao treinador. Fred. E em relação ao mercado, tá? Em relação ao mercado. O seu comentário vai continuar ainda, né? Você vai entrar nessa parte do mercado. Eu só queria fazer um adendo dessa última parte de que não tem terra arrasada. Eu vou comentar depois. Vou só abrir vou ter uma outra linha de raciocínio, mas só para deixar sobre esse ponto específico que, ok, não é terra arrasada, mas é uma campanha já sabotada, assim, com a quantidade de pontos desperdiçados, assim, não é nem porque jogou mal, né? Tipo, levando gol em 50, perdeu 1 ponto hoje, perdeu 2 pontos há 10 dias, perdeu 2 pontos contra o Avaí, assim, não tá
não tem terra arrasada, mas tem uma quebra de confiança muito grande na campanha e por vários aspectos, assim, e com a culpa muito grande. Mas, enfim, isso é algo além de Márcio Goiano, onde ele tem um papel enorme nesse processo, mas que, de forma geral, a campanha do esporte ela é corrosiva, ela é autocorrosiva. É isso, Cássio. Eu já tinha basicamente finalizado, mas é isso. Quando eu falo que não tem terra arrasada, é porque, queira ou não, vai mudar o treinador. Você está a 3 pontos do líder, você recomeça numa distância alcançável, obviamente alcançável. Agora, repito, o esporte volta para o plano original, que é, vamos esticar Márcio Goiano. Se ele cair, eu me lembro exatamente o que eu vi. Se ele cair, o esporte tiver ali 7º, 8º, eu vi exatamente foi isso. falado demais, isso. Se o Sport tiver ali 7º, 8º, dá para chegar um treinador, a gente fazer uma boa janela e recuperar. Porra, voltou pro plano original. Quando esse time foi primeiro, esse time foi segundo. E ninguém teve coragem. O time perdeu 6 pontos. 6 pontos em 3 rodadas. Porque hoje está na conta. O time perdeu 6 pontos em 3 rodadas. E tinha gente batendo palma. E mais do que bater palma, tinha gente querendo que os outros batessem palma para aquilo ali. Tinha gente querendo impor narrativa. Tá? A troca vai ser feita. Não é possível que a troca não seja feita. Se vai dar certo, se vai dar errado. Tá? Agora, nesse programa a gente vai andar também mais com o tema. Porque o mercado de reforços reflete a mesma falta de coragem em apertar o botão, tá? O esporte que poderia ser um diferencial no mercado, o esporte monitora o jogador, lista o jogador, conversa com o jogador e faz proposta para o jogador ganhando proposta de 60% do que ele ganha. Esse é o esporte no mercado. Acha todo mundo caro e acha que todo mundo não vale o preço. Enquanto isso, esses mesmos jogadores vão reforçando os adversários. E hoje o Sport está zerado na janela. Com um treinador que não conseguia indicar um reforço. O Sport tinha um treinador que não era nem consultado, basicamente. Tá? Então, assim, eu acho que acabou o experimento. Infelizmente, acabou com o time na 8ª posição. Podia ter acabado ali com o time em 3º, com margem, com 10 dias de um retrabalho. Porque olha o que foi esse jogo. Olha o que o Fortaleza fez na volta do segundo tempo, permitindo que o Sport tivesse a bola o tempo inteiro. O Sport é um time que, se for atacado, entrega. Todo mundo sabe que se o Sport for atacado, entrega. Se tiver faltando 30 segundos, o Sport entrega. O Sport não consegue se defender. Agora, se você der a bola ao Sport, o Sport cria. Carpini deu a bola. Foi empatar o jogo. Pronto. Apertou o botão, desliga o Sport. Porque a vitória do Fortaleza foi merecidíssima. Ainda que tenha vindo na última bola do jogo, depois do 1-1, Fortaleza fez por merecer o 2-1. Enquanto as substituições do Sport foram matando o Sport. Tá? E quando o Sport foi abrindo mão de jogar. Condução horrível hoje de Márcio, condução horrível de Carpini. Mas o Sport não consegue nem extrair, nem pontuar quando o adversário faz o que Fortaleza fez hoje, ou nos jogos horrorosos contra Atlético Goianiense e contra Atlético, tá? É isso. Passo aí a palavra para Lucas e Cássio seguirem. Fred, só pegar alguns pontos aí que você falou, só para a gente, acho que arrematar mesmo, porque de fato o canhão aqui tem que ser na diretoria. Márcio vai cair, se não hoje, deve cair aí nos próximos dias, porque talvez falte até coragem para tomar essa decisão hoje, porque isso é uma decisão para ser tomada já. Já deu coletiva, já falou que a pressão é normal, que, enfim, tom de continuidade normal, isso lá em Fortaleza já deu coletiva. Então, assim, eu acho que nem esse ato precisava ter. Mas falta o quê? Coragem. Que é o que você, quando você puxou ali,
podia ter saído quando estava em segundo ali. Não dava para ter essa pretensão. Olhando como as coisas estão sendo conduzidas, não dava para ter essa pretensão de que ia haver essa ruptura quando o Sport estava em segundo, terceiro. Teve que deixar sangrar desse jeito. Ficar na 8ª colocação para que a decisão seja tomada. É uma condução, para mim, muito ruim como um todo. Eu até fiz um passo a passo. São muitos erros de análise, de demora do Sport no ano. Começa fazer o passo a passo aqui. O ano começa com aquela batida na porta de Condé e de Eduardo Batista, que eram 2 nomes, e bate na porta, teve ali aquela situação com o Condé, soltou aquela nota, a gente já falou aqui, acho que Condé passou do ponto, com Eduardo não andou, e ali a gente ainda dá um desconto, porque de fato era uma gestão que estava assumindo um clube depois de poucos dias ali, após assumir um clube do jeito que estava, então beleza, fazia parte, tanto é que quantas vezes aqui, Cássio não, mas eu e você, Fred, a gente passou pano mesmo para a escolha por Roger. Porque a escolha por Roger, naquele momento, parecia ser a única que existia. Cássio até bateu, disse, não pode ser Roger o único. E, de fato, assim, hoje a gente olha para trás, vê como o trabalho está sendo conduzido, olha para trás, e faltou qualidade de você buscar um nome mais qualificado naquele momento. Mas beleza, passou Roger. Todo o caos de Roger no comando do Sport. Todo o caos de Roger no comando do Sport. E os caras demoraram muito para demitir. A decisão de demitir, acho que teve 4 jogos aqui da gente falando, é o momento de trocar. É o momento de trocar. A gente chegou a discutir se era para trocar antes do segundo jogo da final ou não. Antes do segundo jogo da final, quando o Sport passa nos pênaltis na Copa do Brasil, a gente chegou a discutir a hora de trocar Roger ou não, mas não. Os caras não trocaram, beleza, foi campeão, fez o melhor e único jogo do Sport positivo, assim, de início ao fim no ano, e depois ainda estica mais com Roger. Eliminado na Copa do Brasil e tem aquele empate que Roger já vai demitido contra o Cuiabá. Então, assim, uma corda que se esticou com Roger. E aí vem Márcio. Aparece a figura de Márcio como interino. E os caras vão supervalorizando e superfaturando as vitórias na Copa do Nordeste para manter Márcio. E a ideia de manutenção, de efetivação de Márcio, uma ideia estapafúrdia. Porque o que a gente falou aqui, em diversos programas, Goianésia, sei lá, nem os nomes dos times. Os times são tão insignificantes no cenário nacional que é difícil você lembrar os nomes. Mas são times assim, segunda divisão do Campeonato Goiano. E não fazia sentido você ter um cara como o Márcio como treinador naquele momento, como treinador efetivo. Como interino é outra coisa. Como interino, eu acho que Márcio fez o papel dele. Estancou a sangria e deixou o Sport com os seus curativos ali para chegar um treinador e curar a ferida. Não era ele que tinha que curar a ferida. No momento que ele teve ali a missão de ser o treinador do time, acabou-se tudo, porque são 3 meses que a gente vê o time do Sport não andar para frente. Não andar para frente. O ponto positivo que Márcio tinha se acabou. O ponto positivo que Márcio tinha era aquele de ele substitui certo, no intervalo ele substitui, ele vê o que a gente vê. Não existe mais, nem isso existe mais. Então, assim, e de novo, uma esticada de corda absurda, que para mim, eu vejo como uma situação assim, pô, eu acho que os caras estão perdidos, velho. Eu acho que os caras estão perdidos, assim, de não ter para onde seguir, para quem contratar, entendeu? Porque, assim, é injustificável você manter Márcio por tanto tempo. Não faz nenhum sentido. Não vai ter Ítalo aqui. Pode passar 1 hora aqui conversando com a gente. Matheus, Cadico, Marcos Vinícius, Lucas, qualquer pessoa que faça o futebol do Sport, que faça o esporte hoje, não vão conseguir dar um argumento plausível para essa manutenção de Márcio. Porque hoje ele vai cair, ou amanhã. Mas já está muito atrasado. Está muito tarde. Não faz sentido a gente estar aqui no dia 28 de junho com o Márcio comandando o Sport por 3 meses, pô. E fazendo o que ele faz e não fazendo as coisas que a gente vê. A gente via, quantas vezes a gente falou aqui, porra. Marca mal. Não sabe sair jogando. É mal posicionado. Hoje o Fortaleza trocando passe, os caras sozinho. Parecia que tava com onda mesmo. Eu tava vendo o jogo com meu filho de 7 anos aqui. E ele falou, pai, parece que tem um a menos. Porque um menino de 7 anos consegue ver
que o time está correndo atrás o tempo todo, entendeu? Mas para os caras está muito bom. Para os caras é ligar para a imprensa e dizer, não, vamos, maneira aí, muda a manchete, muda a thumb. Não existe, não existe. Márcio, não existe. E assim, essa assinatura aí, essa ferida aí, pode acontecer no final do ano, eu concordo com você. Acho que não desandou, não acabou. Muito pelo contrário, acho que o Sport tem um elenco qualificado, um elenco com peças qualificadas. Precisa de mais força, sim. Precisa de robustez, sim. Mas o Sport tem peças com qualidade. E que estão aqui, por aqui de se perder também. Por aqui de se perder. Mais um jogo, 2 jogos com o Márcio. Seu Perotti vai começar a ser xingado. Seu Barleta vai começar a ser xingado. Zé Lucas vai começar a ser xingado. Thiago Couto, todo mundo. Porque a postura de hoje dos caras foi muito ruim. É outra coisa que a gente sempre bateu aqui da postura do time do Sport. E hoje não, parece um time largado. Parece um time entregue, um time andando em campo. Mas é por quê? Porque vê quem é o espelho aqui. É o treinador. E quem é o espelho do treinador? É a direção que deixa do jeito que está. Então, eu acho assim que a decisão tem que ser tomada já. O Sport não pode perder mais nenhuma hora para fazer a demissão de Márcio e anunciar o quanto antes um treinador, porque não dá para inventar Suede de novo. Não Suede de novo. Um interino de novo, que é Suede. Com todo respeito a Suede, acho que é um treinador promissor, um cara competente, mas não dá para, de novo, o Sport investir no interino. Então, assim, é demitir Márcio o quanto antes, nas próximas horas, na manhã de segunda-feira, e na própria segunda-feira já tem um treinador para trabalhar para o jogo do Criciúma. Lucas, você citou algo importante. Eu vou fazer essa transição para Cássio. Quando você cita os jogadores. Porque esse é mais um ponto. Essa escolha da direção desgastou os próprios jogadores. Porque faz tempo que internamente os jogadores já sinalizaram que precisa de um novo treinador. E mais do que isso, jogadores importantes já procuraram a direção mostrando insatisfação com a condição que estão. E não tem problema financeiro não, tá? É insatisfação com o tipo de trabalho de futebol que é feito no clube. O Sport, além de não conseguir reforços, tem seu elenco esfacelando. Porque jogador de futebol sabe. Jogador de futebol conhece, sabe até onde vai um treinador. Esse tal do abraço a Márcio, isso durou muito pouco. Isso durou muito pouco mesmo. Márcio ainda era interino. E mais de uma vez os jogadores se juntaram para pedir um treinador. Depois, foram convencidos pelos resultados. Mas hoje a insatisfação é muito alta dentro do elenco. Tá? Hoje se desgastou muito para não se tomar uma decisão. Por isso que eu digo, esse projeto de sangrar o clube é um projeto insano. Cássio, contigo. Veja, vou tentar... Talvez eu seja um pouco repetitivo, porque no fim das contas, acho que os três aqui pensam de forma parecida sobre essa situação. Aí alguém pode falar, para ser um debate tinha que ter alguém que fosse um defensor. Talvez não, velho. Talvez chegue um momento em que o cenário se desenha tão absurdo que você acaba passando vergonha em defender tal coisa. E nessa situação, desse trabalho de Márcio, que foi sustentado pelos resultados iniciais, que foram resultados iniciais ótimos para o interino. A questão é a ilusão que se pensou em oficializar o interino como treinador, né, que teve com aumento salarial, enfim, com aquela coisa toda. E, no fim das contas, aquilo ali era por não ter um mercado de treinadores. Seja pela inaptidão na negociação, seja pela ausência de nomes, ou primeiro pela ausência de nomes e depois pela inaptidão de negociação. Mas aqueles resultados, eles deram um caminho para confirmar Márcio Goiano. Beleza, quer fazer esse teste, quer dar esse nome, como até foi falar a matéria de Camila. Está confirmado como treinador, mas ao mesmo tempo o time está atento ao mercado. No fim das contas,
não fazia diferença. Ó, beleza, é o treinador, vai ganhar um aumento enquanto ficar à frente do Sport, porque a dose de pressão é muito maior do que ser interino, do que ser o cara ser um treinador, do que ser só um treinador tampão. Márcio não era um treinador tampão, Márcio era o treinador do Sport, é o treinador do Sport, né, até essa gravação aqui. Mas, no fim das contas, não havia esse treinador. E aí eu vou voltar um pouco no tempo, porque a gente está aqui 28 de junho, está quase encerrando o semestre. E, para mim, o Sport não teve treinador ainda em 2026. Assim, é o que eu acho. Óbvio que Márcio Goiânia é treinador, que o Roger Silva é treinador, mas para o que o Sport mirava nessa temporada, é esse o meu ponto, para um clube que se propõe a ser um dos principais nomes da segunda divisão, que com toda a crise ainda continua tendo poder econômico para montar elenco bem acima da média da competição, e ficou muito claro, né, que assim, mesmo com o Sport, mesmo com toda a tragédia deixada por Yuri Romão, o Sport ainda conseguiu, mesmo com toda a crise, com o Liseu danado, ainda consegue fazer acordos com jogadores que 60%, 80%, sei lá, 80% do campeonato não consegue. 70%, sei lá, que talvez 5 consigam. E no fim das contas, são 5 ou 6 nomes, você está brigando pela. E nesse contexto, e aí, como o Lucas lembrou bem, assim, mesmo com todo o mercado fechado e tal, porque demorou, o processo do Sport foi muito arrastado, né? E Yuri Romão demorou muito a renunciar, o Sport teve a eleição suplementar, só depois da eleição suplementar foi atrás do treinador, enfim, todo aquele processo aí, e os nomes foram escoando no mercado, os clubes foram confirmando absolutamente natural, e no fim das contas o Sport perdeu esse time. Aliás, a vida do Sport parece que é perder timing. E aí o Sport optou por um treinador que, para mim, nesse momento não cabia de jeito nenhum, que era Roger Silva. Ganhou o campeonato fazendo um bom jogo, foi a final, sustentou a Copa do Brasil, passando nos pênaltis nos 2 jogos, fora de casa contra um time fora da 4ª divisão, que nem da 4ª divisão era, e dentro de casa contra um time da 3ª, o Anápolis. Depois vai pro Atlético, toma um banho de bola, aí só depois que estava... Assim como agora, assim, no fim das contas, o trabalho de Roger acabou com uma derrota. Se o de Márcio acabar agora, seria com 2 derrotas. 2 derrotas em 15 partidas, né? Assim, pela Série B. Ele comandou... Não. Roger trabalhou a estreia, né? Só contra o Cuiabá. Eu acho que Márcio pega a partir da 2ª rodada, não é isso? Isso. Pronto. Então, seriam 2 derrotas em 14 partidas. E além da Copa do Nordeste, que foi até a semifinal. No caso de Roger... era muito claro, pelo menos a gente pode falar, a gente tem alguma tranquilidade, e ninguém queria estar certo, não. Eu queria estar errado. Eu queria que o Márcio Goiânia tivesse virado o jogo hoje. Então, não é questão de estar certo ou errado, não. Eu gostaria de estar errado, mas como gostaria que Roger tivesse eliminado o Atlético. O ponto não é esse. O ponto é que as críticas da gente aconteciam antes de ter o irremediável. A saída de Roger, ela disse, depois que ganhou o campeonato ficou difícil, mas foi o Pernambucano, mas foi a partir de um jogo. O que foi um jogo de volta, foi nem um de ida, mas sobretudo de volta. E precisou perder a eliminação da Copa do Brasil, custou mais de 2 milhões de reais, enfim, custou para um clube liso é bastante dinheiro, e fora o baque moral. Era um adversário de Série B que o Sport estava enfrentando ali, pela primeira vez o Atlético dentro de casa, jogo único, e tomou um banho de bola. Uma derrota e o Roger foi demitido. Ele poderia ter saído antes, teve oportunidade para sair antes, mas é o que o Fred já falou bastante, que o Lucas trouxe, o Fred detalhou bem assim, de não ter, nesse momento, talvez, a coragem de demitir um treinador, de trocar um treinador, porque ele não perdeu. E não é aquela linha de falar da análise futebol, tem que dar tempo ao treinador, de vez em quando tem, de vez em quando não tem. Pô. Beleza, talvez na maioria tem, mas de vez em quando não tem. O Sport já demitiu um treinador que não perdeu um jogo. Virou até um clássico do futebol pernambucano, Júlio César Leal, em 1999. O cara foi demitido invicto. Mas o Sport era um time bom para aquele momento, depois foi até mal no Brasil, mas era bom naquele momento, muito acima dos rivais, e não, como diria todo mundo hoje, não performava. Aí, se eu não me engano, trouxe Fito Neves, posso estar enganado, mas acho que foi o treinador que o Sport foi aqui em Pernambuco em 99. Não tenho certeza não, mas eu chutaria aqui que foi Fito Neves. E ganhou o campeonato. Não é, ou seja, o Sport teve a oportunidade de antecipar a saída de Roger e teve a oportunidade de antecipar a saída de Márcio Goiano. Não é quando perdeu do CRB, que foi a primeira derrota dele. Não foi ou a eliminação para o Fortaleza. Porque a eliminação do Fortaleza, logo depois, ela vem a resposta, né? O jogo do Náutico, né? Tipo, o time perde do Fortaleza
mas ganha do Náutico. A gente até falou, se perdesse tudo, talvez tivesse saído naquele momento, mas como a recuperação foi imediata, e Márcio respondeu algumas vezes com recuperações imediatas, seja com empate dentro de casa, ou depois ganha fora de casa, o Sport recuperou. Só que aí veio essa sequência de empate. E aí os resultados que sustentaram durante muito tempo, em muitos desses jogos, baseados na individualidade, Roger ainda teve um jogo de coletivo, que foi a final. O coletivo de Márcio foi muito mais opaco, o trabalho coletivo. Ele conseguiu extrair em vários jogos, dando liberdade ao jogador, dando individualidade, mas não uma organização defensiva, que sempre foi algo muito criticado aqui, o jogo extremamente espaçado. E na hora que esses resultados rarearam, e aí virou um problema desse tamanho, porque o Sport entrou no G6 na 7ª rodada. Foram 8 rodadas seguidas. O Sport, nesse jogo de hoje, na hora que o campeonato foi achatando, o campeonato achatou tanto que o Sport estava em terceiro lugar, com a pontuação, no início da rodada, estava em terceiro lugar com a pontuação do segundo, que era o São Bernardo, mas com uma vitória a menos, e caiu para 8º com essa derrota. Detalhe, se tivesse vencido, estaria com a posição do líder, mas com uma vitória a menos. Ou seja, é nesse ponto que o Fred fala que não tem terra arrasada, o campeonato está muito achatado. Só que, nesses 12 pontos que o Sport disputou, e esses 3 pontos que ele somou, que não é uma vitória, ainda detalhe, foi os 3 pontos ainda de forma pior, porque são 3 empates. Esses 3 pontos em 12, eles têm a assinatura da corrosão de Márcio Goiano. O futebol continuou ruim e o resultado não é normal. O jogo contra o Atlético Goianiense, 1-1 era um resultado mais justo para aquela partida, mas não naquele formato. Eu acho, Fred tratou que a vitória do Fortaleza, eu não concordei muito com esse ponto, não. Eu acho que a reta final do jogo, 1-1, era mais justo. Mas para o Fortaleza não tem justiça dentro do Sport. Tem domínio, tem freguesia que ele impõe ao Sport. Assim, então, assim, mas pelo que foi a partida, eu acho que 1-1 dizia mais que foi o jogo. O Fortaleza fez um primeiro tempo melhor, o Sport empata, cria situações, passa a ter uma posse de bola muito grande e, no fim das contas, é uma rebatida ruim do Sport que o Fortaleza recupera, trabalha a bola e ganha o jogo. Ou seja, os méritos são inquestionáveis, mas eu acho que pelo volume de jogo naquele momento, eu acho que era para 1-1, não estava tendo um cenário de... Mas Couto tinha feito 2 grandes defesas depois do 1-1. Uma defesa, a outra estava impedida, a outra tinha sido Não foi impedido, não. Foi uma falta que eu não sei se no VAR seria. Mas o árbitro marcou em campo. E a pressão, e essa outra defesa de Couto não foi de pressão, foi de outro erro defensivo do Sport. Inclusive, teria sido um lance parecido com o primeiro. O cara chuta de fora da área, ninguém olha, deixa todo mundo livre, ou seja, não teve uma pressão para ter aquela defesa do Thiago Couto. O Thiago Couto salva o Sport ali num lance fortuito, Fred. Não é de uma construção do Fortaleza. Eu vi dessa forma, assim. Os 2 caras do Fortaleza ficaram livres. Um, se tivesse triscado na bola, tivesse desviado, talvez tivesse matado o Thiago Couto. Como foi no kick da bola, ainda do chute, ele consegue desviar para escanteio. Ou seja, de criação de jogada, pelo menos eu não vi. E... Enfim, esse futebol pobre dos últimos jogos, com esses pontos voando aos 50 do segundo tempo, porque foram 3 nas últimas semanas. Foi 1 hoje e 2 semana passada. Aí você vai para o jogo do Atlético também, qual foi o outro? São Bernardo, jogar 45 minutos com a mais. Pô. A quantidade de gols que o Sport... Parecia a Turquia, o Sport. Parecia a Turquia. Que finaliza 30 para fazer um. Só que o Sport não fez nenhum. Aquela quantidade de gols perdidos. Corroeu. Uma campanha que tinha... O Sport parece ter produzido o suficiente para ser líder do campeonato. Nesse momento, ele entra na reta final do primeiro turno, fora do G6. E ainda vai para fora de casa para um jogo duríssimo, que é um jogo que ele nunca ganhou, que é contra o Criciúma. Então, assim, a chance de voltar ao GC na próxima rodada é diminuta. Depois terá 2 jogos em casa, acho que contra... Criciúma assim, né? Criciúma num viés de alto. Criciúma no momento subindo. bom. Aí só depois teria Botafogo e Operário em casa. Mas em que nível de pressão desses jogos? Na arquibancada e dentro do campo, com um nível de confiança mais esfacelado. Não precisava chegar a esse ponto. Assim como o Roger deu todos os indícios que a saída dele era iminente, mas que a direção esperou ter o impacto para mudar, é o que aparenta agora também. Assim, eu dizia lá com o Roger, eu falava assim, Roger não tem... Eu não consigo imaginar Roger sendo treinador do Sport na 38ª rodada. Eu dizia assim, eu não lembro se a frase, não sei se se recorda, que eu dizia assim, isso no Pernambucano, é impossível ver do que o Sport é hoje, que ele vai ser o treinador do Sport na 38ª rodada da Série B. E Márcio Goiano também não dava esses sinais, porque
treinador interino ou treinador que já desiste da própria carreira, ele funciona para um recorte de 3 meses, como foi o caso agora, 2 a 3 meses. Mas não um campeonato de 38 rodadas, um campeonato se estende até novembro, pô. Porque em uma hora as escalações lógicas de Márcio Goiano, elas sumiram. Ele deixou de fazer o lógico, seja por condução de elenco, seja por começar a colocar mais a visão dele, da forma como ele enxergava. E as escalações lógicas foram perdendo espaço, substituições lógicas foram perdendo espaço. Quando eu digo substituição lógica, é tipo, quem é o melhor que está no banco? É o que vai entrar. Aí, de repente, não é o que entra, o melhor que está no banco não é o que entra. Ou os melhores que você tem à disposição não são os melhores. A posição de Aju, erra todo jogo e fica. Aí dá que ponto? É porque não renovou o contrato? Sei lá se não renovou o contrato, já que ninguém fala nisso, é porque o treinador não quer. Se é porque o treinador não quer, é um absurdo, pô. Que essa substituição tenha sido feita, bancada, por tanto tempo. Ainda que eu tenha concordado, em parte, com o Celso, o comentarista da transmissão, com o comentarista que trabalha com o Ferfux Zé Marco, ele erra na bola aérea, ele é muito fraco na bola aérea, mas eu acho que no restante da partida ele não fez uma partida desastrosa. Ele erra naquele primeiro gol e participa de lançamento, sempre cruzando ali da esquerda, dando uma invertida lá para o lado direito. Mas não é isso que sustenta Zé Marcos, porque ele já vem cometendo bastante, inclusive hoje, né? Inclusive no Castelão. E na hora que Márcio Goiano deixa de ser esse treinador das escalações mais próximas de uma realidade que a maioria imagina, porque o torcedor, quando o torcedor cobra um jogador, se o torcedor cobra tanta Ju, eu acho que alguma coisa tem, pô. Não é possível, eu não gosto muito daquela lógica, só esse cara tá certo, tá todo mundo errado. Quando você chega nisso, batendo ponta de faca, é o que o Roger fazia com aquelas... Veja, Roger, nível de escalação, era assim, transcendia de absurdo. Até que ele foi demitido, e não interessa se ele tá dando recado por aí, dando entrevista, dizendo que não deveria ter saído mais cedo, que os treinadores não falavam. Assim, com todo respeito, assim, a Federação do Esporte não aguenta uma entrevista de Roger, pelo amor de Deus, pô, tá comandando o clube errado, pô. Assim, se o cara não consegue absorver uma entrevista de Roger Silva sobre o que ele acha de como foi a condução da saída do Esporte, pelo amor de Deus, assim, não dá, pô. Ou será que o meio agora seria o que Márcio Goiano vai dizer depois de se eventualmente sair o Esporte? Não dá, assim. Tem que ter um pouco mais ser um pouco mais incisivo nesse trabalho. E essa falta de decisão pelo comando nas ações, seja para fechar contrato, seja para trocar o treinador. Aí nessa última agora, até para encerrar isso agora, quando teve o resultado do Atlético Goianiense, que o Sport já estava se esgotando, né? Cede o empate para o Atlético Goianiense, não consegue ser eficaz contra o São Bernardo, toma mais um gol dentro de casa na última bola contra o Atlético Goianiense. Aí você vê a janela e você fala, 10 dias. Aí você lembra que no último momento que o Sport teve esse período, o treinador quase não deu, as informações de treino são fechadas, mas até onde as informações foram apuradas, quase não teve treino tático, era rachão ou treino físico, enfim. Nesses 10 dias, por que se deu esses 10 dias? Esses 10 dias não foram dados ao Sport. Aí eu sei, é a mesma lógica de Guto Ferreira lá contra o Brusque. Naquele momento, não o Guto Ferreira atual, que eu fico até feliz que o Guto Ferreira esteja onde está nesse momento, de ter reconduzido sua carreira. Mas aquele momento, que era um momento de baixa enorme para Guto Ferreira, o trabalho dele tinha acabado no jogo do Coritiba, acho que foi o Coritiba, né, na Arena Pernambuco. O jogo do Brusque não existia. O Sport ali, isso foi em 2024, né? Por que o Sport deu aquele jogo do Brusque? É ser difícil de entender. A mesma coisa agora. Quando o trabalho... Quando você entende que o trabalho acabou, acontece, pô. Assim, dizer, Márcio, eu sei que só tem uma derrota, mas assim, a gente precisa extrair, é um ano muito caro, é um ano desafiador, e a vida do futebol é dessa forma. A vida do futebol é dessa forma. Aí o Sport deu esses 10 dias para Márcio Goiano, e detalhe, a gente está falando como se tivesse demitido, tá? A gente tá falando, só para deixar claro. De repente ele pode ser treinador contra o Criciúma, vai saber. Mas a gente está falando aqui, ele não está demitido, não, deixando bem claro. Não sei, para quem está na live, não sei se no dia seguinte já aconteceu, mas enquanto a gente estava na live aqui, 10h01, estou olhando para o relógio aqui, 10h01, eu estou falando treinador que ainda não está demitido, a gente está considerando que chegou o fim da linha dele, é só isso que a gente está dizendo. E considerando que chegou o fim da linha dele, é na ótica da direção, porque essa linha já chegou no fim semana passada, mais do que isso, há 10 dias.
comandar um clube do tamanho do Sport, e quando eu coloco o tamanho do Sport, tem outros clubes do tamanho do Sport. O Sport é isso, não é assim, mas esse clube que tem a massa de torcedor para mais de 1 milhão, que tem orçamento para mais pode bater 100 milhões de reais, ou seja, quando você tem esse porte de clube, você precisa ter decisões que paralelas a esse tamanho. Você não pode se abster de tomar decisões, não. Então, assim, essa decisão estava escancarada para ser tomada. Precisar esperar um time que tinha condições de ser não só o líder da competição, se tomar agora quando está em oitava, quando está na oitava colocação, como o Fred falou, agora é muito fácil. Detalhe, por isso que criticar Márcio Goiano agora vai ser muito fácil. Tirar Márcio Goiano agora seria muito fácil. Mas para ter uma decisão em um clube desse tamanho, é para ter essa decisão quando não é tão fácil. É quando é preciso. E de vez em quando é preciso tomar decisão, o cenário pode ser difícil. Pode ser difícil. Como é que alguém vai entender? Veja, não pode ser porque um treinador pode falar, pode fazer birra, ou porque alguém da imprensa pode ser a gente, inclusive, porque alguém da imprensa vai falar, porque você precisa ter pelo menos convicção. E o ponto é, para encerrar, não é possível que a diretoria do esporte ainda tivesse convicção. Eu não acredito, assim, eu custo acreditar que nesses 10 dias ainda havia convicção no trabalho. Como eu não consigo acreditar que essa convicção havia, então faltou coragem para tomar a decisão de trocar o treinador. É isso, Cássio. Esses 10 dias. Porque, veja só, até o jogo contra o Atlético Goianiense, ok. Até o jogo contra o Atlético Goianiense, ok. A gente era uma voz mais crítica, Márcio? Ok, sempre fomos. A gente aqui não bateu palma para efetivação, como a maioria bateu palma. A gente aqui torceu o nariz para efetivação. A gente aqui se mostrou preocupado, apontou os problemas, foi chamado de chato, criaram figurinha minha. Apanhamos bastante, né? Criaram bastante. Figurinha minha, porque eu ficava dizendo que não é um treinador. Cássio sempre falava algo que ele já repetiu aqui, com menos agressividade, sem precisar fazer a listinha do currículo de Márcio em anos e anos de segunda divisão do futebol goiano. Cássio sempre dizia o seguinte: Márcio não vai terminar a Série B no Sport. Não é Márcio que vai estar na 38ª rodada. Ponto. Todo mundo sempre soube disso. Todo mundo sempre soube disso. Mas até o jogo contra o Atlético Goianiense... Foi isso mesmo. Ok. Eu falei de Roger, mas eu acho que foi exatamente de Márcio. Valia para os dois, mas eu acho que foi de Márcio mesmo. Segue. Assim, que até o jogo contra o Atlético Goianiense, ok. Agora, esses 10 dias... Porque esses 10 dias foram depois de 2 atuações com um futebol horroroso na ilha. Veja só, o que foram os jogos? E eu posso puxar para 3, porque a gente coloca o Náutico como um clássico, uma exceção. O que é que o Sport jogou contra CRB, Atlético e Atlético Goianiense? Vamos tentar entender esses 10 dias. Vamos pegar esses 3 jogos, CRB, Atlético e Atlético Goianiense, todos na ilha. O Sport fez uma partida nota 5 em um desses 3 jogos. Não fez, pô. Foram partidas horrorosas do Sport. As piores do Sport. Uma pior do que a outra. Apesar do CRB ter sido... Foi a primeira ali. Talvez o CRB tenha sido... Mas o time foi piorando. Né? E aí, Lucas, alguém viu evolução? Não. 0. Houve involução? Sim. Muita. Ofensivamente, os caras pararam de decidir. Quando os caras da frente param de decidir, o colapso se apresenta. Então você tem um time que não evolui, um time que não ajusta seus erros e que nos 10 dias antes do jogo contra o Atlético, isso foi identificado internamente. O trabalho de Márcio naqueles 10 dias foi duramente criticado. O Sport fez recreativo, o Sport veio. Eu não me lembro quando foi o jogo do Atlético, se foi na quarta-feira. Acho que foi na quarta-feira. Foi na quarta-feira, foi no dia que vocês viajaram. O Sport, Lucas, até o domingo, não tinha feito nenhum trabalho tático, pô. O jogo contra o Náutico foi no domingo anterior, no sábado anterior, não tinha feito nenhum trabalho tático. Nenhum. Então você tinha esse cenário, você tinha jogadores procurando a direção para demonstrar insatisfação. As peças importantes, líderes do elenco, demonstrando insatisfação. Por que foi dado
esses 10 dias. E a gente já falou, e é repetitivo, por um único motivo. Por um único motivo. Para sangrar mais e para ficar mais fácil demitir. Por isso que eu, quando abri esse programa, eu falei, sair do G6 era um projeto da direção do esporte. Porque na hora que você só vai demitir o seu treinador tampão de segunda divisão de futebol goiano, na hora que você só tem coragem de demitir esse seu treinador, se o esporte afundar, esse é o seu plano. Esse é o seu objetivo. Perder hoje, claro que ninguém queria perder. Eu acho que o nosso público é inteligente o suficiente para saber o que eu estou dizendo. Mas perder hoje era parte do plano. Se vencesse, ótimo. Mas, quando se decidiu não demitir 10 dias atrás, será assim, não, se perder do Fortaleza, vai sair do G6, vai ser muito mais fácil para a gente o discurso da demissão. E até lá? Não, até lá a gente diz que a gente é terceiro colocado. A gente diz que a gente é terceiro colocado. Eu vou passar uma página aqui para a gente trazer aqueles dados do perfil do esporte. Deixa eu só. Do jogo. Fala, Lucas, pode falar. Só que acho que casa com o que você está falando aí, com os motivos. Tava ficando tudo muito claro, assim, de que era o momento. O pós-jogo do Atlético, o do Atlético já foi muito ruim. Já tivemos vaias e xingamentos e tudo. Agora, o pós-jogo contra o Atlético Goianiense, talvez Roger não tenha tido. A reação da Ilha do Retiro para Márcio, não sei se Roger teve. Foi assim, muita coisa, muito grito, muito xingamento. Ficou muito na conta dele. Então, assim, meu amigo, era até uma medida popular. Era. Claro que era, Lucas. Uma medida popular. Claro que era. Uma gestão que daqui a 6 meses tem uma eleição. Por isso que hoje eu direcionei parte... Ninguém quer trabalhar, ninguém quer fazer um trabalho de um ano só no clube. Matheus e a turma de Matheus não querem entrar no esporte e em dezembro arrumar as coisas e ir embora. Confiam no trabalho que estão fazendo, que podem fazer e querem ficar mais. E é justo que queiram. Só que para isso você tem que... Meu amigo, você teve uma janela de oportunidade assim, das melhores. Era o time definhando, eram 10 dias pela frente e era a torcida toda querendo que você fizesse aquele caminho. E Mozart, Lucas, conversado. Exatamente, ainda tem isso. E Mozart alinhado. O tal mercado, enfim, estava talvez sorrindo para o esporte. Porque, de fato... Alinhado. No momento de Márcio ali, perdeu-se o time na saída de Roger, mas teve um momento ali de Márcio que não tinha realmente. Não tinha. Não tinha para onde correr, realmente. Só que Márcio foi a saída fácil. A saída não tem que ser sempre a mais fácil, entendeu? Esse é meu ponto. Eu acho que os caras procuram sempre a saída mais fácil. O futebol do esporte procura sempre a saída mais fácil. Sempre, Lucas. A decisão tem que ser autotomável. Exatamente. Se precisar de alguém para apertar o botão, não tem a mão, não. Tem que ser assim. Vamos todo mundo dar as mãozinhas e apertar o botão, aí vai. Tá? Vou passar o próximo slide, que o próximo slide vai nos ajudar a entender isso. Quais são as palavras que saltam aos olhos aqui? Não é mais Márcio. Não é mais Márcio. Márcio está pequenininho. Isso. Treinador está pequenininho. É Matheus, é Ítalo, é diretoria e é Cadico. E é fora. E é frouxo. Treinador. Será que sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? São os nomes deles que estão aí. Sabe por que está circulando nos WhatsApps e Twitters da vida artezinhas com os três, como circulava com Yuri Romão e com os diretores de Yuri Romão? Porque Matheus, Cadico, Ítalo, eles
ao tentar se proteger ao extremo, chamaram toda a responsabilidade para si mesmo. E aí é onde eu acho que uma gestão verde, porque queira ou não queira, são inexperientes. Isso não é um defeito. Eu sempre vou dizer isso. A inexperiência é inerente. Tanta gente fala que o clube precisa de renovação. Quando há uma renovação, a gente vai tirar pedra por ser inexperiente? Claro que não. A inexperiência faz parte. Mas a inexperiência, ela precisa ser trabalhada com frieza e uma boa cúpula no entorno. E Matheus, Ítalo, Cadico estão expostos aqui, se tornaram os vilões principais, porque aceitaram ter no entorno um núcleo extremamente reativo às críticas. E inexperiente como eles. Exatamente. Inexperiente como eles. Porque Lucas e Marcos Vinícius são tão inexperientes quanto isso. o Matheus e Cadico, porra. Lucas teve uma passagem, ali era um quarto diretor, e Marcos Vinícius nem diretor era. Efetivamente. Não era diretor. O diretor ali, quem comandava ali era Nelo. Marcos Vinícius era um cara que estava ali, que apoiava, que viajava, que acompanhava, mas não era diretor. Não tem experiência nisso aqui. E foi vendido em Marcos Vinícius isso na campanha, lembra? Marcos Sim. Vinícius é um cara que se dá bem, com muita gente. Foi ele que subiu o time em 2019. Não é verdade. Isso não é verdade. Isso é uma mentira. Marcos Vinícius não era esse cara em 2019. Exatamente. Então, assim, é um Nunca cara foi. que não tem tamanho para esse cargo que ele ocupa. Ponto. Não tem, nunca foi. E aí o que é que acontece, Lucas? Ao invés de ter o Marcos Vinícius chamando o Matheus, chamando o Cadica e dizendo, ó, é melhor a gente mexer aqui, tá? Vamos mexer. Esses 10 dias são muito importantes. O time não está trabalhando bem. Ítalo já chegou aqui. Meu departamento de futebol não está aprovando o tipo de treino. A gente está discutindo o mercado e Márcio não tem um nome para indicar. A gente precisa sair dessa. Vamos aproveitar esse momento. O momento está a favor. Vamos demitir. Ao invés de ter pessoas que puxam para o debate, ao invés de ter pessoas que alertam, essa gestão ela se deixou cercar por pessoas que deve ter um grupinho do WhatsApp que diz assim, ó, vamos trabalhar e vamos todo mundo dizer que o Sport é terceiro. E que com esse ponto que conseguiu contra o Atlético, não pode mais perder a terceira posição. Vamos ser mantra, vamos ter um mantra de positividade. Mantra de positividade não vai a lugar nenhum. Uma direção, ela tem que ser sempre fiel ao campo. Ela tem que ser sempre fiel ao que acontece nos treinamentos. Ela tem que ser sempre fiel ao interesse prioritário do esporte. Só assim ela vai protegê-la, ela vai se autoproteger. O que Matheus, o que Cadico tentaram nesses 10 dias foram criar uma narrativa para se proteger, para se preservar. Só que eles fizeram uma aposta que, convenhamos, era arriscada demais. E aí, cadê o nome de Marcos Vinícius nessa tela? Cadê o nome de Lucas Ventura nessa tela? Não está, não. Porque não se conseguiu ter uma gestão de futebol forte e os caras que dão tapinha nas costas, que evitaram ao máximo a demissão de Roger e que, de novo, fica sempre levantando um porém, um porquê, um será, quando se fala em demitir Márcio. Esses caras não vêm para a fogueira, não. Tá? Não vem para a fogueira, não. Quem está na fogueira é Matheus, quem está na fogueira é Cadico, quem está na fogueira é Ítalo. Agora, não é injusto que eles estejam na fogueira, não. Porque o executivo que não se impõe, ele está fazendo o quê? Se Ítalo detectou naqueles 10 dias que não dava para Márcio, ele tinha que ter declarado uma guerra interna para demitir Márcio. E não aceitado o mais um jogo, mais um jogo, mais um jogo. Até porque ele é a voz experiente desse grupo. Ele é o cara que é o cara do futebol.
Matheus não é, Cadico não é, Marcos Vinícius não é, Lucas que se impõe, ou vai ser na conta dele e amanhã ele tá fora também. Cássio, eram 4 da manhã, no horário que a gente estava, quando sai o gol do Atlético Goianiense. A gente estava assistindo o jogo, era 4 da manhã. Então foi pior do que para mim, porque para mim ainda tava de noite. É o que eu disse, o pior é levar... mais. O pior é levar um gol daquele às 4 da manhã. Mas o que é que eu disse a Cássio? Cássio, é esquecer, é melhor que ele vai cair com empate. Porque estava se desenhando que ele ia cair com a derrota em casa. Soma esse ponto e muda o treinador. Quando eu acordei e vi que nada tinha mudado... E eu disse, vai não. Eu fiquei em estado de choque, porque eu não achava, não. Não é que eu achava, não. É que havia um desenho para isso. Havia um desenho para essa demissão. E, de novo, da mesma forma que fizeram com o Roger, começou... Mas não vai pegar muito mal demitir um treinador com uma derrota, não, de novo. A gente já demitiu um. Vamos ver, vamos dar esse jogo com Fortaleza, tá? Repito, escolheram sangrar o Sport. E agora, eu não acho que é possível que esses caras escolham sangrar mais o Sport, não. E dar também o jogo do Criciúma. Eu não acho que isso é possível. Porque agora a gente veio aqui e expôs. Porque agora é Matheus, é Ítalo, é Cadico. Isso aqui não foi a gente, não. Na minha tuitada, eu nem escrevi o nome de Matheus e de Cadico. Escrevi o de Ítalo. E dizendo que Ítalo, dessa vez, não está abraçado a Márcio como o próprio Ítalo estava abraçado a Roger. Ítalo, meu Deus do céu, ficou em luto depois da demissão de Roger. Mas agora não. Agora não. Agora Márcio não tem o executivo, Márcio não tem o departamento de futebol, Márcio não tem os jogadores. Márcio tem quem? Márcio tem quem? Márcio Goiano, treinador do Goianésia. A direção do Sport não se sente confortável, não tem confiança para demitir o treinador do Goianésia. Esperou o time definhar, esperou o time sangrar. Tá? E pior, perdeu a oportunidade de mercado. Perdeu a oportunidade de mercado. Ah, o trabalho de Mozart no Ceará era horrível. Era. Mas, pelo amor de Deus, trabalhos que não encaixam acontecem. Nenhum treinador vai ser sentenciado por um trabalho. Pega as últimas Série Bs de Mozart. Foi campeão ano passado, subiu ano retrasado, bateu na trave, com o CSA chegou bem. Tem uns caras que todo ano chegam. Vê Eduardo Batista com o Criciúmazinho dele, já tá lá em cima. Tem uns caras que todo ano chegam. Mozart é um desses. Possivelmente vai pegar esse Goiás agora, que já venceu o Náutico hoje, e vai fazer esse Goiás voltar para o G6. E agora o Sport tem quem?